passa por aí também. Bom, eu sempre fui, estão recordados, sempre fui, digamos, contrário às agências de notação financeira, sempre fui muito crítico relativamente à sua postura, porque sempre entendi que havia ali interesses difusos. E está provado agora, não é? E a reação que a União Europeia teve foi uma reação natural. Não foi por ser Portugal. Podia até ser na Grécia a mesma coisa. Porquê? Porque, repara, estavam... Porquê não foi na Irlanda? Porque foi Portugal e não a Irlanda? Não, porque, digamos, a Moody's não fez o downgrade, digamos, da Irlanda como fez a Portugal. Porque, pois, porquê, não é? É a questão que se impõe. Pois, se calhar porque nós temos uma influência política e uma influência geoestratégica menor que a Irlanda. Talvez tivesse sido por isso. Mas a União Europeia reagiu em peso por uma questão. Não foi para vir, digamos, em ajuda de Portugal, em socorro de Portugal. Foi, sobretudo, porque não nos podemos esquecer que as equipas que estiveram aqui mistas a avaliar a situação portuguesa eram no Fundo Monetário Internacional da União Europeia, Comissão e Banco Central Europeu. Ora, há 3 semanas, ou 15 dias, ou meia dúzia de dias, tiveram aqui essas missões, e vir agora uma entidade externa dizer, no final de contas foi isso, não, vocês foram os nabos a avaliaram mal. Porque aquilo que vocês avaliaram como medidas corretivas adequadas para Portugal sair da crise, não, isso não vale nada. Então, naturalmente, que a União Europeia, toda em peso, sentiu a necessidade de saltar para fora, saltar a cerca, e vir dizer, não, meus amigos, quer dizer, há aqui um equívoco muito grande. Relativamente, digamos, à criação digamos, de uma agência europeia de rating, eu acho que sim, eu acho que deve de acontecer, não de uma forma precipitada, mas de uma forma adequada no tempo. Agora, há uma coisa que eu não compreendo. Os grandes investidores, especuladores que andam no mercado e compram dívida soberana são ou os bancos, ou, digamos, os bancos nacionais, ou os bancos estrangeiros, ou outras grandes instituições financeiras, normalmente fundos. Eu não acredito que esses bancos, que essas empresas financeiras que compram, digamos, dívida pública de países, não tenham, digamos, no seu core, digamos, não tenham nas suas fileiras pessoas que sejam tão capazes de analisar o risco país como tem a Moody's ou como tem as outras agências. É evidente que, digamos, os bancos contraíram-se no tempo, relativamente à sua organização. Agora, eu venho de um banco muito grande, que é o banco maior, digamos, da zona euro, o mais sólido da zona euro, e eu sei o que se passa e o que se passou naquele banco e continua a passar. Naturalmente, que se aquele banco alguma vez comprar e compra dívida pública, certamente tem pessoas dentro do banco mais capazes até que digamos, que esses que estão nas agências financeiras a analisar exatamente o que estão a comprar. E não é por acaso que a análise de risco desse banco é vista, digamos, como um paradigma, como um exemplo a seguir por todos os bancos. Agora, aqueles que não estão tão bem preparados, tão bem apetrechados em termos técnicos para fazer essa avaliação do risco, e não só da avaliação do risco soberano, a avaliação do risco das empresas, que é muito importante. Aliás, é muito mais importante o risco das empresas ser avaliado, porque é aí, digamos, que a intermediação financeira, a margem entre o ativo e o passivo, dá sobrevivência aos bancos. Também com as comissões agora também, e com a desintermediação também contribui muito para, digamos, para a conta de demonstração dos resultados dos bancos. Mas é na intermediação financeira, digamos, no preço a que comprou o funding e no preço a que o vendem, e sobretudo na racionalidade de quando vendem, no risco que vão correr quando o vendem, que de facto esse é o prato da balança que pesa mais. Portanto, correr riscos, mas riscos aceitáveis. Portanto, eu não entendo como é que hoje há empresas que compram de facto a dívida soberana e têm que se sujeitar e têm que se socorrer dessas empresas, quando essas empresas, e porque compram essa dívida e em largos milhões e bilhões de euros ou dólares ou aquilo que quer que seja, têm naturalmente um músculo financeiro muito grande. Todas as empresas que têm esse músculo financeiro deviam de ter uma estrutura que acompanhasse esse músculo financeiro. Desde logo, digamos, uma estrutura de aceitação e da avaliação dos riscos de crédito, porque, independentemente de ser risco soberano, ou seja risco de empresa, ou seja até nos particulares, nas famílias, há um risco de crédito, que depois pode ser, mais tarde, risco sistémico, enfim, mas isso já é outra coisa. Agora, no início há um risco de crédito. Portanto, eu, de facto, acredito... Serem as próprias entidades, no fundo... Exatamente, a terem, de facto, esses meios à sua disposição. Ontem, a Comissária Europeia, Viviane Reding, defendia que o desmantelamento destas 3 agências norte-americanas em 6. O que lhe parece esta proposta? Acha que é execuível? Desmantelamento das agências norte-americanas, por exemplo, em 6, das 3 passarem a ser 6. Sim, isto a par da criação de uma agência independente também na Europa e na Ásia. Claro. 2 questões. A primeira, assim, as agências de rating, na prática, uma das suas funções
é ajudar a minimizar os custos de todos os bancos e investidores que, imagino que são 1000 investidores, se 1000 investidores tiverem que ter todos equipas de análise de crédito, sai muito caro a cada um desses 1000 investidores, enquanto se houver uma, ou duas, ou três, ou seis entidades a fazerem isso, o custo para cada um dos bancos, principalmente para os pequenos, acaba por ser muito diminuto. Portanto, aqui faz sentido, quando todos têm que fazer o mesmo trabalho, arranjar 3, 4, 5, 6 empresas que façam o trabalho para eles, se, obviamente, houver independência por parte deles. Essa é uma questão. A segunda questão é em todos os negócios, quando há poucos players, é natural que o consumidor seja penalizado. Ou seja, neste caso, havendo 3 grandes, não são os únicos no mundo, mas 3 grandes players, é natural que entre eles possa haver uma maior concertação, é natural que os investidores, os acionistas privados dessas entidades, que têm interesses pessoais, não é? Que acabam por influenciar as decisões dessas próprias agências de rating. Portanto, haver 6, não sei se o número certo seria 6, 7, 5, não interessa, mas obviamente haver mais, mas mais importante, serem independentes, é obviamente relevante. Voltando ao primeiro ponto, obviamente que os grandes bancos que possam ter equipas internas podem conseguir fazer, se calhar, um melhor serviço do que os pequenos bancos, mas aí aproveitam-se, obviamente, da sua dimensão para poderem gastar dinheiro em equipas internas para fazer mais trabalho para além das agências de rating. Esta discussão na Europa em torno das agências de rating norte-americanas terá eco suficiente do outro lado do Atlântico para que efetivamente as coisas mudem um bocadinho? Ou nem por isso? Eu creio que sim, porque aliás a decisão de continuar a emprestar dinheiro a Portugal e de compra de dívida portuguesa, mesmo que haja um rating de lixo por várias das entidades das agências de rating, foi um murro no estômago agora das agências de rating que a Europa lhes deu. Portanto, as agências perceberam que acabaram por provavelmente abusar do seu poder dominante e que geraram uma onda, como o Joaquim já há pouco referiu, uma onda contra elas na Europa e que agora penso que é impossível travar a criação de uma agência de rating agora, europeia. Nas suas decisões ou no timing das suas decisões, consoante as opiniões? Assim, eu acho que as agências de rating, primeiro, vão ter mais cuidado agora quando tomarem as suas decisões, porque perceberam que a Europa já não está para brincar, porque a Europa já está numa situação difícil e já não vai aceitar mais certas atitudes como estas de Portugal ser declarado lixo, sem sequer a agência ter vindo falar com o novo governo. Há um novo governo, a primeira coisa que a agência devia ter era esperar um pouco para que o governo se instale, vem falar com o governo e depois então tomar uma decisão. Foi no dia em que Portugal ia emitir dívida, sem falar com o novo governo, que eles tomam essa decisão. Portanto, acho que foi a gota d'água que fez transbordar o copo e que levou a uma reação da Europa e de Christine Lagarde também. Estas agências têm mais simpatia pela economia norte-americana, pela economia também da Europa mais ligada à economia norte-americana, como por exemplo a anglo-saxónica, exatamente. Tem mais simpatia por esse tipo de economias. Há uma diferença de tratamento? Eu creio que culturalmente... Recordo a propósito também da situação que os Estados Unidos atravessam. Claro, culturalmente... E de não ter sido a Irlanda, por exemplo, sofrer um downgrade. Exatamente. Não, culturalmente são muito mais ligadas a esse tipo de economias e confiam muito mais nessas economias e têm um desenvolvimento mental muito mais ligado a esse tipo de economias. Mas há razões ainda para confiar mais nessas economias? Talvez uma questão financeira, depende de quem os contrata. É preciso ver que as empresas de rating são empresas privadas que fazem serviço e estão ao serviço. E não podemos esquecer que têm uma missão a cumprir. Eu creio que a questão da duplicação do número de empresas de rating irá quadriplicar a questão. Portanto, não resolve? Não resolve. Eu creio que complica. Elas deviam ser, se calhar, 60, porque aquilo que que devia ser sujeito a rating seriam empresas, seriam bancos, etc. Uma empresa de rating estudar algo como um país ou como um conjunto de países, eu creio que é algo que não faz o mínimo sentido. As variáveis que estão em questão são tantas que qual é a empresa de rating que se irá, digamos, apostar num trabalho desses. Não fará sentido. Terá que haver outro modelo. E relativamente ao facto de os países resgatados não serem sujeitos a análises por parte das agências?
Não necessaria, porque a análise seria, como eu referi, a análise é tão complexa, envolve tantas variáveis políticas, sociais, económicas, até emocionais, de confiança, que não é numa semana ou duas ou num mês que se iria... Mas esses países não serem alvo de todo de avaliações? Alguém terá que avaliar, mas para isso existe o Banco Central Europeu, para isto existem as respectivas entidades, para isso existem, cada país tem o seu próprio Banco Central que tem a responsabilidade e a obrigação de produzir. E aí as agências ficariam de fora e entraria só então o Banco Central Europeu? E os respectivos bancos dos respectivos países, não é? Naturalmente, que têm a obrigação da idoneidade e da competência suficiente para serem credíveis perante o Banco Central Europeu, nesse sentido. Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer nos próximos capítulos desta crise da dívida soberana. Muito obrigada aos quatro pela vossa presença. Falámos então das agências de rating e também do risco de contágio à economia italiana.